Gente, vou começar esse vídeo sem a minha saudação inicial. A maioria já deve imaginar por quê, mas no final do vídeo eu falo um pouco sobre isso. Vamos lá, né? Temos que continuar. Bora para o vídeo. Seguinte, gente. Eu fiquei de falar para vocês sobre o capítulo da obra Harry Potter e a Filosofia, que vai falar ali sobre a escravidão dos elfos domésticos, tá? O Steven Patterson, que vai escrever o capítulo O Lamento de Monstro, fale como uma parábola da discriminação, indiferença e justiça social. Ele vai relacionar o que os elfos domésticos passam com grupos historicamente marginalizados, né? E para isso, ele utiliza dois filósofos, na verdade um sociólogo e um filósofo afro-americanos, o Dubó e o Cornel West. É importante que se diga que eles são afro-americanos porque, além de ter essa questão teórica, esse conhecimento teórico, que, por exemplo, eu também tenho, né? Claro que eu tenho menos do que eles, né? Mas eles também têm a vivência. Eles conhecem tanto na teoria como na prática. Então, o que eles falam, né, tem muito mais validade, certo? Então, eu vou aqui explicar, mas vou reproduzir a fala deles, que tem muito mais validade do que a minha, tá? Claro que eu tô falando da vivência negra, né? Então, eu falar sobre a vivência negra sem trazer um autor negro para vocês fica assim um pouco fora de propósito, certo? Bom, seguinte. O Dubó, ele vai dizer o seguinte, vou colocar depois o nome dos autores aqui, tá? Porque a maneira como se fala não é a maneira como tá escrito, tá? Ele vai explicar um pouco ali sobre como os negros veem a si mesmo, né? Pelo menos no entendimento dele, tá? Um mundo que não lhe permite nenhuma autoconsciência verdadeira, mas somente deixa que ele veja a si mesmo por meio da revelação do outro mundo. É uma sensação peculiar, essa consciência dupla. Essa sensação de estar sempre olhando para si mesmo por meio dos olhos das outras pessoas. Chegamos a sentir essa ambiguidade. Então, você vê a si mesmo pelo olhar do outro, né? Então, o Patterson, ele vai relacionar isso aqui, que ele tá falando, do que o povo negro passa. Na verdade, nós mulheres também passamos por isso, de certa forma, claro que não do mesmo jeito, claro, mas a gente se importa muito com o olhar do outro e não é muito uma escolha, pelo menos no começo, assim, na infância, na adolescência, é algo que está entranhado na sociedade, né? A sociedade diz como a mulher deve se portar para ser mais aceita, qual é a mulher para casar, isso ou aquilo. Você tem que seguir um padrão para você ser aceita, certo? E se você não agrada ao outro, muitas vezes você se sente inferior, ou seja, você se olha pelo olhar do outro, você não tem uma autoconsciência verdadeira, certo? E ele tá dizendo aqui, né, o Dubó vai dizer que isso acontece com a população negra, e isso acontece com eles de uma forma muito mais pesada, né? E imagine para mulher negra, é duplamente pesado. E o que isso tem a ver com os elfos domésticos? Os elfos domésticos, eles não querem ser escravos, até porque eles não têm uma autoconsciência verdadeira. A vida inteira eles aprenderam que eles tinham que ser escravos. Eles não aprenderam outra coisa, eles não tiveram outra vivência. Então eles vão achar o quê? Né? Que autoconsciência que eles podem ter?
Eles só se veem pelo olhar do outro, é o olhar do outro que é aceito. E daí o Cornel West, né, que é o filósofo afro-americano, ele vai dizer: a aceitação não crítica de ideias autodegradantes que dizem respeito à inteligência, possibilidade e beleza não apenas compõe a miséria social dos negros, como também paralisa os esforços da classe média negra. Então, é claro, né, gente? Porque assim, a criança, desde o início, ela é bombardeada pelo que aparece na TV, pelo que os pais falam ou pelo que o coleguinha fala. Então, como que ela vai ter uma criticidade sobre o que ela deve aceitar ou não, se tudo que ela aprende é que a cor dela é negativa, é que a aparência dela é negativa ou algo do tipo? Ou que ela é menos do que o fulano? Nós sabemos, gente, o que acontece nas escolas, né? Muitos tiveram essa vivência do bullying, ou do racismo, ou do machismo, que as crianças, na verdade, elas reproduzem aquilo que os adultos falam. E é pesadíssimo isso, é pesadíssimo, né? Muitas pessoas não levam a sério, né? Muitos que não levam a sério são agressores. Outros não querem levar a sério porque tem muito aquela ideia de que se você se importa, aí que pega, né? Mas é que se a gente não levar a sério, nunca vai mudar. Isso nunca vai ser transformado de alguma forma, né? E isso afeta diretamente a própria visão que a pessoa tem de si mesma. E é o que acontece com os elfos domésticos, né? É o que eles passam, porque eles acreditam naquilo que os patrões deles acreditam, porque é a única vivência que eles têm. É a única vivência que eles têm. Você quer que eles pensem outra coisa? Como que eles vão pensar outra coisa? Fica aí o questionamento, né, gente? Será que nós temos uma autoconsciência verdadeira ou nós acreditamos no que o outro pensa da gente? Ou nós vivemos sobre o julgo do olhar do outro? Como diz aquela minissérie, Os Olhos que Condenam, né? Será que nós estamos nos condenando pelo olhar do outro? Ou será que nós estamos condenando outras pessoas porque nós também não temos consciência? Porque não são só os elfos domésticos que reproduzem isso. Nós temos pessoas como o Rony, que são teoricamente heróis, mas que falta ainda, né, ter um pensamento crítico sobre o assunto. Não chegaram ainda nesse nível de conhecimento. Talvez por falta de estudo, mas muito por conveniência. Afinal, quem fazia as comidas deliciosas de Hogwarts que ele comia, de graça, eram os elfos domésticos. Então, o que nós não deixamos acontecer, as injustiças que nós deixamos acontecer por conveniência, né? Falando, né, sobre a questão da negritude, né? Nós perdemos o nosso Pantera Negra, Chadwick Boseman, que é o que nós chamamos de verdadeiro herói, que lutou aí contra o câncer durante o tempo, mas infelizmente os heróis muitas vezes morrem cedo, né? E eu não preparei um vídeo para vocês sobre o Pantera Negra, então não vou fazer de qualquer jeito, certo? Só por fazer, mas fica aqui a minha homenagem. Eu levanto a minha varinha para o nosso Pantera Negra, para aquele que nos deixou um filme histórico, um filme de representatividade que permitiu a muitos se ver de uma maneira
espetacular, idealista, sonhadora, utópica. Todos têm direito à utopia, que a muitos é negado. E eu gostaria de terminar o vídeo com uma citação do Pantera Negra. Em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. Nós estamos construindo pontes ou muros? Fica aqui o questionamento. Wakanda para sempre.